Olha só, entrou. Pronto. Olá, tá me escutando bem? Tô sim, você está me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem, sim. Isso é bom. Então, vamos lá, né? Então, Vamos. tô tentando ver como é que eu faço aqui para tirar, mas não dá não, para tirar os comentários. Tá bom. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou Maria da Paz Leite, me apresentando aqui mais uma vez para quem não me conhece, Hum, idealizadora do perfil da Alquimia do Ser, que encontrei nas terapias, né, uma forma de cura e com isso passei também a poder proporcionar isso para as outras pessoas, né? A gente está aqui nesse movimento de para poder divulgar melhor sobre as terapias, né? Porque a gente sabe que o pânico e até mesmo os suicídios aumentaram bastante. E a gente pode ajudar muito, né, Nilson, com tudo isso. Então, a gente sim, quero te agradecer pela sua presença, sua disponibilidade, do seu tempo em estar aqui nos presenteando, né, com para a gente conhecer um pouco sobre a constelação familiar. Às vezes, quando eu falo em constelações, né, o pessoal diz assim, ah, mas eu não entendo nada das estrelas, não entendo nada dos astros, né? Então, eu achei interessante fazer essa live, muito importante, para que a gente fale realmente para as pessoas que, para o público bem leigo mesmo, né? Que não sabe o que são as constelações, o que ela pode fazer. Aí vou pedir que você se apresente, né? isso. Bom, eu sou Nilsa Vieira, sou consteladora, também sou educadora e eu já trabalho com constelação há um pouco mais de uma década. A constelação ela chegou na minha vida de uma forma muito suave. Eu ganhei de uma aluna um livro. O livro chama-se As Raízes do Amor. E o livro ele fala sobre constelação. Então, esse foi o meu primeiro convite. Depois, eu fiz um curso, e aí outro curso, porque a constelação é assim: uma pessoa fala, você lê um artigo, aí você vai buscar na internet, vai ler artigos, mas quando você decide constelar, quando você toma a constelação, porque ela é muito vivencial, aí é só gratidão, porque ela te traz a solução para muitas questões. É que eu digo a muitas pessoas também, né? Quando as pessoas vêm me perguntar o que é constelação, eu digo, olha, melhor você não saber por uma definição, mas você experienciar, porque não dá realmente para a gente definir em palavras, né? O Uhum, uso é essa técnica das constelações, o quão mágico e único, né? Que cada constelação ela é única, cada uma traz um perfil, né? Uma coisa, uma peculiaridade mesmo, né? De como pode ser isso. trabalhado em um universo de coisas, porque cada ser humano é único e queria que você falasse também um pouquinho que é muito mágico essa questão das pessoas que vão para determinadas constelações, né? Às vezes você convida uma pessoa, mas aquela pessoa às vezes não tem nada relacionado àquele campo, daquela outra pessoa, né? E acaba não indo, né? Acaba não indo. E as pessoas que vão, na verdade, mesmo sem conhecer umas às outras, elas passam a, Uhum. né, fazer esse É, papel de representação. Eu quero que você fale aí com as suas palavras, pronto. como é A que. constelação, a pessoa chega para nós com uma questão, com uma queixa. E às vezes a queixa dela não é a questão dela. Ali é só um sintoma, tem algo por trás. Às vezes a pessoa chega reclamando de uma dor nas costas. Uhum. E a questão dela não é a dor nas costas. O que é que está por trás dessa dor nas costas? O que é que ela está carregando que não é dela, né? Então, na constelação nós trabalhamos com âncoras. Essas âncoras, elas podem ser pessoas, elas podem ser objetos. E aí, quando você chega na constelação, a gente vai escolher uma âncora para representar o seu pai, uma âncora para representar a sua mãe, uma âncora para representar a sua questão. E as questões que nós vivemos são as mesmas, só muda o contexto. Então, muitas vezes eu estou ali apenas como participante, como pele
daquele campo e eu estou me beneficiando, que a gente chama de pegar carona. A constelação nem era sua e você se autoconstelou porque tinha algo no seu sistema que às vezes nem era consciente para você, mas que precisa também ser trabalhado. Verdade. Então, quem tem pai e mãe tem questão. Todos nós temos questões, temos traumas da nossa infância, traumas que vieram na nossa árvore genealógica, traumas que vieram pela nossa ancestralidade. Então, nós temos medos, nós temos ansiedade, nós temos angústia, que muitas vezes nem são nossos. A gente está ali identificado com um ancestral, a gente está ali identificado com alguém que se envolveu de alguma forma com a nossa família. Uhum. E já que você falou em campo, o que é esse campo? Explica pra gente. É o campo morfogenético, né? O campo morfogenético é o campo onde ficam guardadas todas as informações. Assim como eu consigo agora me comunicar com você por meio da internet, quando a gente dá ao outro o poder dele lhe representar, você está dando uma chavezinha de acesso às suas informações. E aí aquela pessoa lhe representa lindamente, aí você diz, nossa, como que uma pessoa que nunca me viu, não conhecia a minha família, falou igualzinho a minha mãe, falou igualzinho o meu pai, falou igualzinho o meu ex-marido, que é isso? É esse campo das informações que a gente capta. Assim como a gente capta a onda de uma rádio, assim como a gente capta uma ligação telefônica, na constelação também a gente vai captar aquelas informações que são importantes para resolver aquela questão que está ali sendo trabalhada. Uhum. E Nilsa, como é que o campo ele tem várias formas de se comunicar com cada constelador, não é isso? Como é que é? A formação do constelador, ela faz toda a diferença. Tem constelador que tem uma linha, tem constelador que tem outra linha. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a constelação estrutural, com estrutura. Mudando a estrutura, muda tudo. Eu não preciso que o meu cliente sofra, que ele dramatize, que ele caia no chão. Já me deu a informação, pronto, você já me deu a informação, isso é suficiente. Tem constelador que gosta disso, do teatro, do drama, e faz a coisa mais animada. Mas isso varia de constelador para constelador. Uhum. Eu pensei que o drama fosse característico do campo da pessoa e que cada um trouxesse de acordo com as questões. Uhum. O campo interfere. Por exemplo, uma pessoa que a família é muito inquieta, o campo também vai ficar inquieto. O campo interfere, mas ele não é tudo. Uhum. E como é que se apresenta para você, por exemplo, quando uma pessoa tem, vou só dar um exemplo aqui, né? Uma questão de uma depressão suicida, né? Que a gente sabe que existe muito, assim. Uhum. E a gente não Isso. Geralmente, quando a pessoa tem um caso de depressão, já tem no histórico familiar dela questões relacionadas a suicídio. Aí a gente vai investigar. Nós, consteladores, nós trabalhamos com hipóteses. A gente faz uma entrevista com o cliente e a gente cria uma hipótese. Às vezes a minha hipótese se confirma no campo, às vezes ela não se confirma. Quando ela não se confirma, a gente muda. Uhum. Entende? Por exemplo, uma mãe me procura e diz, olha, o problema do meu filho é lá na escola. E eu ponho um representante da professora, ela diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, então o problema não é na escola. Aí a gente coloca um representante da família, o pai ou a mãe, e a gente vê que o problema é da família. Aí a gente vai trabalhar de acordo com o que o campo está nos mostrando. Uhum. E me diz uma coisa, como é que se dá essa questão das relações, das soluções dos problemas, digamos assim, que a pessoa, quando ela vai procurar, né, Uhum. ela vai em busca de algo que, ao menos, lhe dê uma luz, né? Mas isso. a constelação ela dá mais do que isso, né? Porque a gente consegue visualizar de todos os envolvidos, né? Assim? Isso. Ela vai ter, é como se ela desse um zoom na questão dela e ela ficasse ali observando outras pessoas, dramatizando, vivendo a questão dela.
E então, poxa, eu pensei que o problema era do meu filho, mas o problema é meu. Então ali ela tem uma tomada, o objetivo é esse, trazer do inconsciente para o consciente e você tomar a sua decisão. Como a minha formação em PNL, o que que eu faço? A gente pega e faz uma ressignificação, que é olhar o problema de outro ângulo, olhar de outra forma, É. certo? São as frases de Então, que você está se referindo? isso. É, Isso, né? existem as frases de força ou frases de poder que eu posso usar a PNL para tornar essas frases mais eficazes, que é ressignificando aquilo que o cliente traz para mim. Você pode exemplificar algumas? E Pronto, que tem algumas frases que elas são básicas. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma exclusão, aí eu vou colocar um representante na frente do outro e dizer, agora eu vejo você. Ou então pede um para dizer para o outro, por favor me olhe com bons olhos. Aí o outro vai dizer, agora eu olho para você. Mas ele só vai dizer se isso fizer sentido para ele. Se ele simplesmente repetir o que eu estou dizendo para ele dizer, não faz o menor sentido. Então, muitas vezes, a gente pede que o representante faça isso. O representante diz, não, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer isso. Aí a gente vê se faz sentido. Uhum. E aí a pessoa pode trazer também algum sentimento, uma situação, né? Sentimento, situação, a constelação de um animalzinho de estimação. Olha só. Geralmente o animalzinho de estimação, o que ele está sentindo é algo que alguém do campo familiar também está sentindo. E hoje é Sim. muito comum as pessoas estão tratando os animais de uma forma mais humanizada e eles muitas vezes ocupam o lugar de alguém na família, de alguém até que já se foi. Legal, não sabia desse detalhe. Pois é, a gente faz a constelação. Então é muito comum as pessoas nos procurarem para fazer constelações que a gente chama organizacionais, constelações de negócios, constelações da empresa, de falência, de venda de imóvel, né? Constelações de relacionamentos, constelações de sintomas, que são aquelas coisas que a pessoa sente. É uma enxaqueca, e que você falou, a ansiedade, né? Então, tem alguns pais que antes de adotar uma criança, eles constelam, Por antes de exemplo, fazer a adoção. se a pessoa quer, por exemplo, uma questão de divisão de bens, onde a outra parte não quer entrar em. Pronto. Não, aí pode. Em acordo. Isso, na maioria dos casos da divisão dos bens, os interessados eles estão brigando nem pela questão financeira, eles estão brigando por algo emocional que ele não recebeu lá no passado. Um Sim. carinho, um afeto, algo que o outro que ele acha que o outro recebeu mais do que ele. E aí a gente constela. Né? Porque Hoje, mais. no campo do Sim. direito sistêmico, a constelação ela tem crescido muito, porque havia o julgamento, decidiu, isso é de fulano, isso é de cicrano, mas a questão emocional ainda continuava entre eles. Então, hoje é muito comum fazer uma constelação antes da resolução final. Sim. E no caso, quais foram os casos, assim, sem citar nomes ou sem expor muito a Uhum. situação, mas qual foi assim, um caso que mais te chamou a atenção? Ou que mais assim destoou do que a pessoa estava buscando, né? Ela veio precisando precisamente trabalhar uma coisa e na verdade era Uhum. outra diferente. Você lembra? Você É bem diferente. Eu lembro muito de um caso, eu até conto esse caso, que ele é bem didático, de um cliente que ele marcou a constelação várias vezes, marcou e desmarcou, marcou e desmarcou. Aí ele queria constelar um sintoma. E quando ele chegou para mim, ele disse, olha, hoje eu vou constelar, mas eu não quero mais constelar o meu sintoma, porque eu fui no médico, eu já vou tomar o remédio, já vou fazer o que o médico orientou, eu quero constelar um relacionamento. O sintoma dele era de dor nas costas. Então, quando a gente terminou de constelar o relacionamento, ele, vale, cadê minha dor nas costas? Vou mais comprar o colchão, não sei o que não. Vou mais comprar o remédio que o médico passou, não. Porque está tudo muito interligado. A gente divide didaticamente
para poder ficar melhor a compreensão, e a gente diz que existe a esfera do eu, que são os sintomas, é aquilo que eu sinto, a esfera dos relacionamentos. Aí nos relacionamentos tem o quê? Tem os relacionamentos afetivos, tem os relacionamentos familiares, tem os relacionamentos sociais, tem os relacionamentos profissionais, e a outra esfera é a esfera do profissional. Mas muitas vezes você vem constelar uma questão profissional e ela tem a ver com o seu familiar. Você vai constelar algo do seu relacionamento e ele vai lá para o familiar. E é muito comum o cliente chegar e ele quer constelar um relacionamento. Vamos colocar aqui um representante para o seu pai, vamos colocar aqui um representante para a sua mãe. Não, o relacionamento é meu, eu não quero colocar o meu pai e a minha mãe. Mas é preciso, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, o meu pai, para casar com a minha mãe, ele excluiu alguém, ele deixou alguém lá no passado. E esses ex-parceiros, eles interferem na relação, para manter aquele relacionamento vivo. Então, muitos nossos filhos se comportam iguais aos ex dos nossos relacionamentos anteriores. Eles fazem parte, os ex fazem parte do nosso sistema familiar. Sim. Ah, engraçado que você falou, eu queria só fazer um link aqui com a alquimia, né? Você falou algo aí muito interessante, que essa questão do DNA, a gente diz na alquimia que geralmente uma mãe forte, ela tem um filho fraco para atrair também no relacionamento futuramente, né? Se o filho for homem, ela vai ter um filho fraco para atrair futuramente uma pessoa semelhante a ela. Claro que isso não é uma regra, mas a gente vê isso assim muito maior, né? Com mais que 90%, assim, né? Para poder atrair igual a ela, uma mulher forte também no relacionamento dele. E o contrário também, se ela tem uma mulher, uma filha mulher, essa mulher também vai ser forte para também ser a autoritária, ser, né, a mais forte no relacionamento futuramente, né? Eu acho que isso é muito condizente aí com o que Bert Helling nos fala também, né, na constelação. Com certeza, está tudo muito interligado. Sim, que legal, que bacana. Muito E legal. aí a gente repete muitos padrões, né? Sim. Muitos padrões que nós herdamos lá dos nossos familiares, né? Então, acontecem em muitas famílias e eu já constelei alguns casos de pessoas que chegam para mim e dizem, Nilsa, na minha família todas as mulheres ficam viúvas, e aí a gente vai olhar e tem a ver, né, com o passado, que é uma história que vem lá de trás, e aí a gente trabalha, né? Então, padrões de traição, padrões de viuvez, padrões de doenças, padrões de crimes que se repetem para equilibrar o sistema, né? E por falar nos crimes que se repetem, o perpetrador, que é o que comete o crime, ele passa a fazer parte da família. Ele vai ter o mesmo peso que os membros da família de sangue. Isso é uma coisa que precisa ser vista, que precisa ser olhada. Que interessante. Gente, se vocês tiverem mais perguntas aqui para a nossa entrevistada, podem mandar aqui na interrogaçãozinha, que do lado fica mais fácil da minha visualização, tá ok? Aí eu posso fixar aqui para que ela possa ver também. Muito interessante isso, Nilce. O próprio sono, pessoas que têm problema de sono, a gente vai pesquisar e eles são descendentes de pessoas que viveram uma guerra, e na guerra, quando você dorme, você morre. Então, aquela pessoa, a gente precisa olhar isso no campo, dizer para essa pessoa que ela não está mais numa guerra, que agora ela pode dormir em paz, né? Porque senão ela vai continuar com aquela questão de ficar, né? E nesse padrão de repetição. E como é que isso se reverbera de uma forma tão positivamente, né? Que a gente vê tantas soluções, tantos... eu mesma, né? Eu já estudei muitos anos e eu tive que dar uma pausa na constelação porque o campo mexeu comigo de uma forma muito dolorosa, né? Muito forte. E aí que eu não soube lidar, eu tive que dar uma pausa. Né? Mas eu pretendo continuar, porque eu acho que a constelação ela se associa muito a essa limpeza de DNA que eu faço com os florais. Né? Isso.
limpeza de traumas intrauterinos, limpeza de DNA. Agora, como é que a gente pode, assim, digamos assim, não explicar, porque explicar a gente não explica, né? É fenômeno mesmo, né? Fenomenológico, né? Mas aí como é que mais ou menos a gente pode meio que tentar explicar mesmo por que que essas frases têm tanto poder? Por que que olhar para isso numa constelação traz tanta diferença? Porque eu mesma já constelei no texto. Mas isso, essas coisas, elas se repetem exatamente para que elas sejam vistas. E aí, quando na constelação você vê, o campo sossega. Uhum. O campo sossega. Certo. Mágico, né? Eu fiz uma constelação, você perguntou naquela hora de alguma constelação que tenha me chamado muita atenção. Sim. Eu fiz uma constelação com um casal que pretendia adotar uma criança. E sim, eles não tinham com quem deixar a criança e levaram a criança para a constelação e a gente deixou ela numa sala ao lado. E a mãe não conseguia acomodar a criança inquieta, a criança muito inquieta, mas a gente geralmente, quando trabalha com adoção, a gente coloca os pais biológicos e os pais que vão adotar. E faz todo aquele movimento de entrega, né? E a mãe do bebê estava num sofrimento muito grande, ela não queria entregar a criança, né? E eu sei que quando a constelação, quando o pai vai lá e depois a mãe vai e faz esse movimento de pedir para que o outro casal cuide do seu filho, que eles não estão podendo cuidar, faz todo aquele movimento, aí a criança se acalmou. E ela estava numa sala ao lado. E aí ela se acalmou e tudo fluiu. Flui. É impressionante como as coisas se acalmam e fluem. E é indicado para a criança também, né? As crianças também participarem da própria... Isso. Quando tem uma criança na constelação, o campo ele se abre muito mais facilmente, porque as crianças elas não têm julgamento. São mais puras, né? Já tem essa energia. Elas são mais puras. Mas assim, como educadora, eu tenho muito cuidado com o que elas vão ver, porque a gente não sabe o que vai aparecer. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas partindo-se do pressuposto de que todos os segredos adoecem, né? Que tudo precisa ser... Né? Eu acho que, nesse sentido, acho que o próprio campo em si, ele se autoprotege, né? Ele é inteligente. Sim, sim. Uma vez eu participei de uma... Eu estava, né, numa constelação e a família levou a criança e a criança ficou brincando no espaço ao lado, no jardim. Lá pelo meio da constelação, ele veio, deu uma volta em todo o campo. Aquilo é sistêmico. Ele deu uma volta em todo o campo, saiu tranquilo. Então, aquele movimento precisava ser feito. Ele veio e fez. Legal. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que precisa ser dito, é que a gente não precisa ter medo de se representar, de ser um representante da constelação do outro, né? Porque você pega essa carona. Não só por isso, mas porque tudo aquilo que não é nosso, depois a gente apaga da memória, a gente não lembra, né? Eu acho... Isso, você devolve. Você devolve e depois você passa a não lembrar mesmo. E é interessante isso, porque uma pessoa, uma vez eu fui representá-la, e interessante que muito tempo depois eu a encontrei, assim, eu não sabia, porque eu vi ali, né, na constelação uma única vez, ou duas, que seja, não sei, não lembro. Mas aí eu não ia lembrar o nome, não ia lembrar do que era, E ela estava assim, tão assim agradecida e tão comovida comigo, sabe? Ela me tinha assim como se fosse ela mesma, pela forma como eu a representei. Depois ela veio me dizer, né? E disse, olha, tu não lembra? Aí ela ficou até triste, porque eu não lembrava do que eu tinha representado, do que eu, sabe? O que eu tinha feito na constelação. Porque ainda bem que é assim, né? A gente tem muitos conteúdos, né? E ainda bem que depois a gente passa a nem lembrar, porque a gente não lembra. Eu participava de constelação quando eu estava estudando, eu participava de constelações todos os dias, eu só tirava folga na sexta-feira, porque eu não encontrava aqui em Fortaleza lugar nenhum de alguém que constelasse na sexta-feira. Então, na sexta-feira era a minha folga. Os outros dias todos eu ia, participava, eu ia longe, distante, mas eu ia, porque eu queria muito.
Muito mágico. E isso é um gesto de amor, você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, trazer à tona o problema do outro, isso é um gesto de amor. E nada é à toa, né? Quando você é chamado, nada é à toa. Alguma coisa no teu sentido também tem, né, a ser trabalhado ou não, né? Isso. Então, na constelação, nós trabalhamos com 3 leis sistêmicas. Na verdade, 4. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Os bons, os maus, os bonzinhos, as vítimas, todos têm o direito de pertencer. Você não pode dizer, esse aqui é um ex-irmão, esse aqui é um ex-tio. Todos têm o direito de pertencer. Quando a gente exclui alguém, aquela pessoa vai voltar num filho nosso, numa pessoa da família, num menor, num pequeno, que é geralmente uma criança, para se fazer presente, para que aquilo seja corrigido, né? Aquele mesmo comportamento, né? Aquele mesmo comportamento, exatamente. Um tio alcoólatra, era um tio alcoólatra, ninguém queria saber dele, ele era excluído. Aí aparece na família pessoas alcoólatras, para a gente lembrar daquele tio alcoólatra. Sim, e incluir, né? E incluir. E aí a outra lei é a lei da hierarquia, que é uma coisa que os nossos pais nos ensinavam, ter respeito aos mais velhos, né? A lei da hierarquia, quem chegou primeiro, ele tem a prevalência. Então, se você, numa atitude simples, na hora de servir a comida, você começa a servir do mais velho para o mais novo, você sente uma harmonia na família. Quando, ao contrário, é muito comum hoje nos lares a gente começar a servir dos bebês, dos mais novos. Ah, é verdade. E aí a desarmonia fica grande na casa. Então, a gente começa pelos mais velhos, depois as crianças e depois os animaizinhos de estimação. Uhum. Então, Legal. é um gesto pequeno, é uma postura, que você, quando muda essa postura, todo o sistema, ele se equilibra. Que interessante, legal. O respeito aos mais velhos, né? Que O a respeito nossa, aos mais velhos. nossa comunidade indígena sempre tem isso, né? Valoriza muito isso, né? Pronto. O Bert Helling, ele foi para a África, fazer uma missão com os índios Zulus, e lá ele observou que não havia conflitos. E aí ele começa a observar esses pequenos detalhes, né? A constelação ela tem muito dessa origem indígena. Sim. Pequenos É detalhes claro, fazem diferença, né? é claro que ele pegou todo o conhecimento que ele tinha de psicanálise, de hipnose, de pedagogia, que ele foi lá e pesquisou Freud, Jung, Virginia Satir, um monte de outros teóricos, mas ele pegou essa base indígena muito boa, do respeito aos mais velhos. E é por isso que a gente trabalha muito com essa ancestralidade. Uhum. Aí você estava falando que são 4 leis, né? Tem a do Isso. pertencimento, a da hierarquia. Pertencimento, da hierarquia, o equilíbrio entre o dar e o receber. E como é esse equilíbrio entre dar e o receber? Os pais, eles dão e os filhos recebem. Como é que há esse equilíbrio? Quando os filhos têm filhos. E aí, pai, você nos deu a vida e a gente está aqui entregando a vida de volta para vocês através dos nossos filhos, que são seus netos. Mas os outros parceiros é de igual para igual. Então, aquele que, se você dá muito, o outro se sente devedor e cai fora. Então, é muito comum eu receber clientes que aí ele diz, mas eu fiz tudo por aquela mulher e ela me abandonou, porque você fez tudo, você podia ter feito um pouco menos. Ou então a mulher que diz, mas eu fiz tudo por aquele homem e ele me abandonou, porque você poderia ter feito um pouco menos. É preciso ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Mas esse equilíbrio não precisa ser assim. Ele me deu uma caneta, eu vou dar um lápis. Se ele me deu uma borracha, eu vou dar outra borracha. Não. Mas é preciso ter um equilíbrio. Ah, vamos viajar, eu dirijo 300 quilômetros, você dirige 300. Não. Vamos viajar, eu dirijo e você arruma as malas. É preciso ter uma compensação, uma parceria mesmo, quando se trata de iguais. Sim. Que é esse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se alguém te faz algo bom, você faz algo bom para essa pessoa.
Sim. Mas se alguém te faz algo mal, você faz um pouquinho menos, porque se você fizer igual ou maior, é vingança. Você faz algo um pouco menos, mas para aquela pessoa perceber que você não gostou. Sim. Porque se Uhum. você não faz nada, o outro não vai entender. Então esse Verdade. equilíbrio ele é muito necessário. Então a constelação ela trabalha muito com essa postura, com essa mudança de comportamentos, né? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu acho uma das leis que eu trabalho muito com relacionamento é essa coisa do dar e do receber. A gente se emaranha muito aí. Sim. E qual é a outra? Falou que tem A lei do tempo e espaço. Na constelação não tem, a gente não sabe, ela pode ir para o passado, pode ir para o futuro, a lei do tempo e espaço. Então, eu Sim. não recebi amor na infância, mas eu estou ali no colo de um representante e eu recebo aquele amor e ele me sacia. A lei do tempo e espaço. Uhum. Ele vai te nutrir a criança ferida para que ela possa seguir. Para quê? Uhum. Uhum. Interessante. E o que que você me diz? O que que a constelação nos fala? Pode dar uma luz sobre as relações de abuso, relações abusivas, né? De uma forma geral. Isso, de uma forma geral, isso. Os abusos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Né? Quando a gente fala de abuso, as pessoas vão logo para o abuso sexual, mas existem outros tipos de abuso, né? E a gente trabalha isso na constelação para que isso seja reparado, para que isso seja corrigido. Sim. Mas assim, você poderia nos dar assim um pouco mais o que que geralmente se remete a quê ou é muito específico de cada caso? Cada caso é um caso. Às vezes a gente coloca no campo dois clientes com questões semelhantes e o campo abre de forma completamente diferente. Sim. E você tem feito muita constelação também na educação? Na área da Sim, educação? sim, na área da pedagogia sistêmica. A gente tem feito constelação com crianças autistas. A gente não constela. Geralmente, quem vem para a constelação são os pais. E o que a gente percebe é uma calmaria muito grande da criança depois, né? Olha, que legal. A gente constela dificuldade de aprendizagem, a gente constela uma série de coisas. Tem uma constelação bem interessante que a criança ela não queria ir para a escola. Ela não queria ir para a escola. A mãe trouxe a queixa para mim. Criança não quer mais ir para a escola. E eu acho, a mãe disse, eu acho que o problema foi lá na escola. E aí, quando a gente colocou no campo, a professora disse, eu não tenho nada a ver com isso. A mãe, não, mas tem uma coleguinha que faz bullying com ela. A gente colocou um representante da coleguinha. E a coleguinha também disse que não tinha nada a ver com isso. E aí a gente vai interrogando. E aí a mãe disse, não, ela é adotada. Então vamos colocar no campo os pais biológicos dela. Aí a gente coloca no campus. Quem é que leva a criança para a escola? Papai e mamãe, né? A gente colocou os pais biológicos. A gente fez aquele movimento dos pais biológicos entregando essa criança para os pais adotivos. A representante da criança disse, era isso que precisava ser feito. Uhum. Olha só. E às vezes é uma coisa que parece pequena, mas que a criança está lá no sofrimento. E fazer esse reconhecimento também, né? Porque muitas vezes tem um sofrimento grande lá de quem, sim. realmente, né? Quem precisou doar ou quem precisou fazer esse abandono, certamente tem uma dor muito grande e foi em condições muito austeras, né? Que fez isso, né? Sim. Quer sejam financeiras, quer sejam sociais, né? Quer sejam de ordem por estar com uma depressão profunda e não poder acompanhar aquele filho, né? Não ter aquele ser um risco para a criança. Quando a alma entende, pronto, tudo se resolve. E aí a questão de agradecer também esse outro pai adotivo que está ali fazendo o papel, pronto, né? Que está fazendo esse papel e agradecer é tanto que a representante da criança diz, é isso que precisava ser feito. Eu já sabia de tudo isso, mas era isso que precisava ser feito. E a criança mesmo que não estava presente, não ficou sabendo da história,
a gente mantém o sigilo, né? A gente mantém a constelação dentro do possível oculta, né? Só os pais é que sabem o que, que a gente está colocando no campo. E aí a Sim. coisa flui. Você faz ela sempre oculta, né? Porque alguns Quando, fazem. bom, o objetivo da constelação é trazer para a consciência. O ideal é que a gente fizesse aberta, mas a gente pergunta, fica a critério da pessoa, se a gente pode. Tem cliente que diz assim, não, Nilson, eu quero começar oculta e depois eu abro. Beleza. Tem cliente que diz, não, eu não quero abrir. Pronto, a gente não abre, a gente respeita. Sim, sim. Que legal, que bacana. Muito interessante Uhum. isso. Muito interessante. É maravilhoso. Você tem algo mais assim, onde é que você constela? Agora a gente está podendo, vale salientar, né, que tem, justamente por ser energético, né, tem o mesmo peso Isso. ter Tem o mesmo peso, é. ser Eu tenho feito a online, né? Uhum. Eu atendo aqui no bairro de Fátima, eu tenho uma sala aqui no bairro de Fátima, mas eu tenho atendido muito online nesse período agora, né? Eu tenho atendido muito online e a gente tanto pode fazer a constelação em grupo ou individual, com cartas, com bonecos, na água, né? Que legal, que bacana. A importância de a gente constelar na água, que a gente coloca o boneco na água e como a água é condutora de energia, ela faz o movimento, né? Sim, Não tem a interferência do humano, porque, por exemplo, eu como representante, eu posso dizer algo e você ficar na dúvida se é meu, se é do cliente. Na água, não. Você vai dizendo aquelas frases de força e os bonecos vão se movimentando. Com pessoas, tem uma vantagem muito grande, porque a pessoa vai dizer o que, que ela está sentindo, o que, que ela está percebendo, tem a interação. é verdade. Mas tem alguns clientes que não querem se expor, né? E aí E tem que essas não quer se expor, aí tem essas outras alternativas, que é trabalhar com cartas, que é trabalhar com bonecos, que é trabalhar com âncoras, que é trabalhar com desenho. A gente trabalha o desenho sistêmico. E teve algo assim que foi, ou que é muito desafiador para você, que é muito inusitado, assim, no campo organizacional, digamos assim, eu acho que talvez seja mais, ou não, é uma percepção, um julgamento nosso, de É um quem. julgamento nosso, flui da mesma forma, flui da mesma forma. Uhum, bacana. Que legal. Muito bom. Maravilhoso. Então, tá aí, né, gente, o perfil da Nilsa, que já trabalha Uhum. na educação, tem um olhar muito bacana para esse lado, né, da parte educacional. É nilsavieira.consteladora. E nós estamos, ela é uma das nossas parceiras também aqui nesse movimento, da gente estar dando mais visibilidade a essas práticas, todas essas práticas integrativas, né? Que estão no SUS também, né? A constelação familiar também está, né? Sim, tá. Também está relacionada no Ministério da Saúde como uma prática legítima de equilíbrio e de manutenção de saúde, né? Fazer uma constelação, no meu ponto de vista, para mim, é como se você fizesse 60 anos de psicanálise ou de terapia, né? Porque você resolve, assim, às vezes, num piscar de olho, coisas que às vezes você passa, sei lá, 60 anos, 30 anos e não consegue achar o fio da meada, né? E a Isso. constelação nos mostra isso, né? Por isso que a constelação é considerada uma terapia breve, porque ela é muito profunda, ela traz muitas informações. Tem alguns clientes que o próprio psicólogo ele encaminha para nós, consteladores, e o conteúdo da constelação ele leva para o psicólogo para conversar, né? Porque às vezes a constelação ela é muito reveladora, ela traz muitas informações. Às vezes fica difícil do cliente lidar com tudo aquilo, né? Às vezes é uma pessoa muito sentimental e que Hum, está muito fragilizada, né? De acordo com a situação que for, né? E aí, às vezes, é sim, interessante fazer essa isso. parceria. E sobre as questões aquelas tatuagens, né, no corpo, o que, que a constelação fala sobre Bert isso? Helling diz que cada tatuagem daquela representa alguém na família que foi excluído. Olha aí. Cada tatuagem ela tem uma razão de ser e ela representa alguém na família que foi excluído.
A gente vai trabalhar diretamente com a exclusão. Sim, sim. Muito importante, muito interessante isso, né? E aí, Uhum. sobre as questões do aborto também, às vezes abortos, né? Que eu estava. Sim, É muito importante, queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre os abortos. isso. A gente estava falando da ordem, né? Uma das leis, a ordem. A ordem de nascimento. Sim, Às vezes, por exemplo, uma mãe, ela teve um aborto espontâneo. Aí a gente pergunta, quantos filhos você tem? Ela diz 3. Aí quando a gente vai colocar na ordem, ela lembra do aborto. Aí o que acontece? Um filho estava ocupando o lugar do outro e isso traz um emaranhamento muito grande. Então as mães têm que contar com os filhos abortados também. E uma coisa que traz muitos emaranhamentos e que traz muita gente para a constelação são os abortos. sim. É preciso todo um ritual de olhar para esse aborto, de ter um olhar diferenciado para ele, de perceber ele de outra forma, para que a família. A dor não vai deixar de existir, ela vai deixar de lhe incomodar quando você inclui. Quando você inclui. Sim, é importante, né, colocar isso também, né? Que a questão da dor, ela não, ela é ressignificada, né? Tanto Ela naquela é pessoa ressignificada. vem fazer a constelação, como talvez em algum filho ou em algum sobrinho, alguém que esteja, né, reverberando, que aquela energia esteja reverberando nela, né? Sim, sim. Algo que eu tenho assim muito presente é uma determinada criança, né, que eu vou tentar não dizer muitos detalhes para não dar muito a entender quem seja, mas ela vivia com os pais, felizes, tudo bem, numa casa, tinha um irmão, teve uma irmã, e essa irmã perdeu essa irmã com 3 meses de idade, né? E só depois, nas constelações, é que ela veio saber que essa irmã que ela havia perdido, que estava trazendo dificuldades nos relacionamentos, porque ela não tinha chorado a perda dessa irmã, porque a mãe pediu que não chorasse para que ela não sofresse mais ainda, né? Com essa perda. Uhum. E tinha uma tia por parte de pai, uma tia paterna, que era muito solitária, né? E muito metida na política e muito solitária e tal. E ela ia de vez em quando visitar essa criança, essa família, né? E, é- Uhum. e essa criança se identificava muito com essa tia, mesmo ela sendo rabugenta, aquela pessoa muito estilo seu Lunga, aquela tipo agricultora, né? Que veio para a cidade grande, viver a sua vida. Então era uma pessoa de poucos hábitos, assim, digamos, sociáveis, né? Ela é uma pessoa bem ríspida, bem rude, né? Mas, mas mesmo assim, essa criança gostava dela, né? Embora essa tia fosse um pouco excluída. E aí depois eu percebi que essa história ela se Em repetiu. outras crianças da família. E hoje essa que na época era uma criança, né, que morava nessa casa e tal, que a tia ia lá visitar, passou a morar na casa dessa tia, que hoje é falecida, e a sobrinha dessa que na época era criança, né, também tem a mesma coisa, quer dizer, os pais a rejeitam, mas a criança é tão conectada com essa tia, essa outra que hoje é criança, né? Tão conectada com essa tia que nasceu tal e qual a tia, o mesmo tipo de cabelo, embora a mãe não tenha, o cabelo nem um pouco parecido com essa tia, nem o pai, assim, tem o laço do pai, né? Mas que no caso, ela também, essa tia também é do lado paterno, né? Essa pessoa, essa adulta hoje também é paterno, e eu acho muito interessante o quanto que isso se repete. Essa criança, ela veio tal e qual, e ela não foi apresentada a essa tia, mas quando ela conheceu essa tia, ela demonstrou assim, um apego, um carinho tão grande. Uhum. E quanto mais esses pais tentam negar a aproximação dessa criança com essa tia, mais essa tia, essa sobrinha, né, sente isso, né, sente essa falta. Isso é muito doloroso de ver, né? Muito doloroso. Isso. E aí o que você pode fazer? Você pode aconselhar a essa tia constelar, porque quando a tia constela, ela vai corrigir para trás e para frente. Sim. E aí ela vai libertar essa sobrinha dessa repetição de padrão.
Sim. Interessante que essa sobrinha também ela é uma curadora, né? Eu percebo assim que essa sobrinha também veio com um padrão assim todo ligado para ser Pronto, uma então, curadora de energias. ou a tia ou essa sobrinha, se elas constelarem, elas vão poder dizer basta, só Uhum. vem até aqui essa repetição. Aham. O bom da constelação é dar para nós a oportunidade de dizer, pronto, basta, vem até aqui. Daqui para Sim, frente eu escolho fazer diferente. sim. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É você se colocar no local de escolha. E se eu não Uhum. quiser, daqui a pouco eu escolho de novo. É você se colocar nesse ponto de escolha. Eu vim até aqui, mas daqui para frente a escolha é minha. Se eu repetir esse padrão, vai ser porque eu quero. Mas a constelação me deu a oportunidade de romper com ele. Uhum. Não vou É, mais repetir inconscientemente. Se eu repetir, vai ser conscientemente. uhum. O Fernando está aqui colocando, né, que é importante só Ah, lembrar que a constelação facilita, né, o entendimento da questão, mas que não elimina a necessidade da terapia. Foi a mesma coisa que a gente falou aqui, né, que é realmente muito importante, né? que o cliente, a gente já tinha conversado aqui, Fernando, que o cliente vem, constela com a gente, ele leva esse conteúdo para o terapeuta, para o psicólogo. Isso. Exatamente. Acontece de muitas vezes o constelador também ser terapeuta. Uhum, Ah, e exatamente. se o constelador dele não for um terapeuta, ele precisa levar esse conteúdo para o terapeuta. Né? Uhum, Tem algumas questões que elas são básicas, assim, são mais rápidas, né? é São menos verdade. dolorosas, se resolve mais rápido. Mas quando é uma questão mais profunda, de uma dor maior, a gente precisa desse acompanhamento. Ele se Acho que faz necessário. é o Fernando Costa, que já trabalhou contigo. Ele falou que ia participar também. Ele também constela aqui no bairro. Ah, legal. É, Saudade, Fernando. pois é, ele faz as constelações por aqui também, por isso que ele está dizendo isso. Uhum. Que legal, pois que bacana. Nilson, então você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu tenho 2 grupos de constelação online, um na segunda-feira e outro na terça-feira à noite, né? Na terça-feira é pelo quociente de expansão. Então, as pessoas estão convidadas a vir assistirem, né? E a gente. E na Porque participar segunda-feira, é bem mais é, dinâmico. participar é gratuito, né? Também vale É. lembrar E para é participar terapêutico. é É terapêutico, gratuito e é terapêutico. exato, porque você acaba pegando uma carona, como a gente falou várias vezes aqui, né? Pegando uma boa Uhum. carona. E como é que a gente faz para conseguir esse link para participar dessas constelações, tanto na segunda quanto na terça? Isso. Na segunda, entra em contato comigo e eu passo o link. Na terça, tá no site do Consciente de Expansão. O link está na bio. Certo. Tá ok. Aí, qual é o horário da segunda-feira? Quais são os horários? Na segunda é às 20 horas e na terça às 19 horas. Certo, tá ótimo. Pois, mais uma vez, Nilson, muito obrigada. É um papo assim, bem rapidinho mesmo, só para a gente poder estar comentando e divulgando um pouco mais sobre todas essas técnicas, né? Tudo que vem a somar. É claro que a gente, nesse momento, né, de tantas crises e de tantos surtos mesmo, né, que as pessoas estão, é importante Uhum. a gente tá colocando para o mundo esse nosso serviço, né? Colocar que as pessoas às vezes não conhecem, né? E se você também quiser ganhar, você tem a oportunidade de ganhar um sorteio agora no dia 24 com a Nilsa Vieira, tá? Ela está participando também aí da nossa campanha, desse movimento de mostrar e de difundir as técnicas terapêuticas. E tem muitos outros terapeutas, como alguns que estão aqui, a Cris Mazulo, também com a leitura de baralho cigano, e logo mais a gente vai estar falando com o baralho cigano também, com a Aldenisa Santos, que também vai presentear você uma terapia de leitura de baralho cigano, tá? Nilson, mais uma vez, muito grata, muito obrigada pela Eu sua que agradeço a você pelo convite, pelo empenho, pela participação. Oh, você é um amor, e você sabe disso, né? Que eu tenho você no meu coração. Desde a época que os meus meninos eram pequenininhos, que hoje já são rapazes, né? Já são homens. Sim.
que estavam lá sobre seus cuidados, lá no núcleo de altas habilidades e superdotação, né? Que tudo funcionava Isso. bem direitinho, bem redondinho, né? Quando era na faculdade. Era, tá certo. Um Pois um abraço. abraço para os meninos. Ah, obrigada. Estão trabalhando, mas eles vão ver futuramente. A gente vai tentar deixar salvo aqui, tá bom, gente? Certo, tá bom. Muito obrigada mais uma vez e até mais, gente. Mais tarde a Até gente... mais, um forte abraço a todos. Obrigada. Deixa eu ver aqui como é que